Segue a gente! Deixa o like! Compartilha! Comenta! Vamos curtir! Férias! Uhul! Férias! Fala a verdade, não tem nada que a gente ame mais do que férias, né? Mas chega uma hora que cansa também. E é legal demais voltar às aulas, reencontrar a galera. Júnior, você não acredita! Sério mesmo, era um pessoal estranho lá do condomínio do meu primo. Os meninos grandões e acham que jogam o melhor futebol do mundo. Cara, que nada a ver. Eu confesso que eu tenho com medo. Sim, eu já tava com saudade até do Seco falando sem parar. Pessoal, vocês viram aquele menino? Nossa, ele parece tão sozinho e tão triste. Eu vou lá falar com ele. Oi, você é novo por aqui? Eu me chamo Júnior. Qual o seu nome? Eu me chamo Luiz. Vem sentar aqui com a gente. Oi, eu sou a Malu. Ele é o Eli. Essa é a Tami. Eu sou o Seco, o maior atleta de todos os tempos. Olha, você vai me desculpar, mas na minha opinião, o maior esportista de todos se chama Guga. Não, fala sério, Guga? Então a gente agora tem um colega novo na escola que acha que o maior esportista de todos tem um nome como esse. Mas e se ele estiver certo? Guga? Quem é Guga? O maior atleta de todos é o Pelé. Para mim, é a Marta. Ô, galera, deixa o Luiz falar. Quem é esse tal de Guga mesmo? Então, Júnior, ele se chama Gustavo Kuerten. Ele foi um dos maiores tenistas do Brasil. Venceu o Roland Garros em 1997, 2002 e 2001 e se tornou tricampeão deste torneio. Além disso, ele tem 358 vitórias em sua carreira, 20 em categoria simples e o primeiro lugar no Mundial. Poxa, Luiz, você me surpreendeu. Nunca imaginei que o tênis brasileiro tivesse grandes estrelas. Os tenistas precisam sempre ser muito feras. E o tênis em si é um esporte muito da hora. Não sei não, hein? Ficar seguindo a bolinha de um lado para o outro me deixa tonto. Eu fico igual aqueles cachorros, vendo o frango girando na padaria. Quer saber? Você acaba de me dar uma ideia. Ei, onde você tá indo? Nem terminou de comer? Hein, Júnior? Posso ficar com a parte dele? Que comer o quê? O que eu precisava era chegar lá antes do sinal tocar. Não! Júnior? Ah, perdão, professor Isaac. Eu só estava sendo um pouco dramático. É que eu calculei errado a hora do recreio. E agora não vai dar mais tempo de pesquisar sobre tênis na biblioteca. Bom, se o problema é aprender sobre tênis, vamos para a sala de aula que seu problema será resolvido. Olá, turma! Hoje, inspirado na pesquisa do Júnior, vamos falar do tênis. A tal jornada heróica que fez o Júnior sair correndo era só pesquisar sobre tênis? Eu achei que ele estava com dor de barriga. Meninos e meninas, vamos voltar ao passado. O tênis nasceu na França, lá no século XIII. As pessoas batiam a bolinha contra a parede com as próprias mãos e chamavam de jogo de palma. Depois, com o tempo, o tênis começou a ser jogado em um campo, com um adversário de cada lado. E por que se chama tênis? Essa é fácil. É porque eles tiravam os tênis deles e usavam como raquete. Não é nada disso, Seco. O esporte se chama tênis porque quando uma pessoa jogava a bola para o outro lado do campo, gritava "Tenez", que significa pega em francês. É, esse esporte pegou mesmo. Imagina jogar tênis com as mãos. Eu não fazia ideia de que tênis tinha surgido desse jeito. Essa aula estava bem interessante mesmo, viu? Só que, de repente, eu me toquei de que o Luiz continuava super triste. Isso não vai ficar assim! Isso mesmo, Júnior. Isso não podia ficar assim. E veja que interessante. Hoje jogamos tênis com raquetes, mas apesar do esporte ter sido desenvolvido por quem? Pelos franceses. As raquetes foram criadas pelos italianos. Bem, quer dizer, mais ou menos. No início parecia uma pá de madeira, mas foi mudando até chegar na versão que conhecemos hoje. Isso é que é colaboração entre países, hein? Eu adoro aprender com o professor Isaac. Ele ensina tudo de um jeito muito legal. Mas a minha cabeça estava em outro lugar naquele momento. Naquela sexta-feira, depois da aula, eu fui direto para casa. Eu precisava pensar em algo para aproximar mais o Luiz da gente. Então pensei.
No sábado, pensei mais um pouco. E continuei pensando até que... Ei, Júnior! Galera, o que vocês estão fazendo aqui em pleno sábado? Ora, a gente viu como você saiu da escola ontem. Mal se despediu. É, mas um pouco os seus miolos queimam de tanto pensar. Não dá pra você ficar sozinho pensativo o tempo todo. Por isso a gente veio saber o que é que você está matutando aí. Não dá pra resolver isso sozinho. É isso! Hã? Se até a França e a Itália precisam se unir para fazer o tênis ser o que é hoje, o que nós precisamos fazer é nos unirmos ao Luiz para que ele consiga jogar. Que ideia genial que vocês me deram, turma! Obrigado. Então tá, né? Tô com fome. Sim. A gente tinha de ajudar o Luiz. Mas antes disso, é claro que precisei fazer pesquisa sobre o tênis. Você sabia que o ace é um ponto conquistado quando o saque cai dentro da área e o adversário não toca na bola? Opa! Peraí! Tem alguém pedindo pra entrar na chamada. Pronto, Júnior, cheguei. Eita, Seco! Você tá atrasado. Eu já comecei. Sabe como se chama a jogada feita com a palma da mão virada para trás? O nome é backhand. Legal, né? Em seguida, temos o cruzado, uma jogada que se faz na diagonal e alcança o lado oposto da quadra. O drop shot é um golpe muito bom. O tenista joga a bolinha quase colada na rede, difícil do adversário pegar. Tem que ser muito ninja para fazer isso, hein? E agora, qual é a próxima? Achei! O forehand é um golpe mais básico, que o tenista usa a mão que segura a raquete para bater na bola. Super clássico. Agora, prestem bem atenção. Temos duas palavras que começam com o game. Quando é só game, é a contagem dos pontos que completam o set. O jogador precisa marcar 15, 30 e 40. Se ele vencer, o último ponto também vence o game. Animal. Posso chutar qual é a outra palavra? É o game point, não é? É exatamente o último ponto de quem venceu o game. E tem o breakpoint, que... Essa eu sei. O breakpoint acontece quando um jogador está a um ponto de vencer o game, mas o adversário é o sacador da vez. Seco, acho que desligou seu microfone aí. Opa, acho que apertei sem querer. Então eu tava falando sobre o lobby. Você já viu esse golpe? É super legal. Os tenistas usam para jogar a bola para cima e para trás do adversário. E aquele momento dramático que tem o match point? É o final da partida. E o jogador que está liderando só precisa desse último ponto para vencer. Agora olha esse golpe. É o smash. Não é animal? O jogador aplica o golpe acima da cabeça. E nós temos a palavra vôlei, que... Não, pera. Como assim? Vôlei no tênis? Fica tranquilo, meu amigo. É como o pessoal chama em inglês. O que aqui chamamos de voleio. É o golpe que é aplicado antes que a bola toque o chão. E tem mais uma aqui. O slice. É como se fizessem um corte na bola e aplicando com a raquete quase na diagonal. Nossa, olha esse efeito. E agora, é um dos momentos mais tensos do jogo, o tie break. Toda vez que eu vejo passando na TV, fecho os olhos. É aquele momento decisivo de um game que vai desempatar o jogo. Eu preciso dizer que também fecho os olhos nessa hora. É muita tensão. E mais tenso que isso, para fechar, temos a palavra winner. É um ponto ganho sem que o adversário consiga tocar na bola. E é isso. Agora que a gente já sabe muito mais sobre o tênis, já ficou mais fácil ajudar nosso novo amigo Luiz. Depois de conversar muito com a turma no final de semana, na segunda-feira eu corri direto para falar com o professor Isaac. Contei para ele tudo o que estava acontecendo com o nosso amigo Luiz. Olha, nada poderia ser melhor que o tênis para integrar mais o Luiz à turma, Júnior. Principalmente por causa da influência que a Inglaterra e os Estados Unidos tiveram na popularização do tênis. Como assim, professor? Inglaterra? Estados Unidos? Mas você só tinha contado sobre a França e Itália. E além do mais, o que isso tudo tem a ver com o Luiz? Calma, Júnior. Na aula eu conto e você vai entender tudo. Bem, pessoal, continuando a falar do tênis. Além da França e da Itália, a Inglaterra teve um papel importante na história desse esporte.
Afinal, foi o rei Henrique VIII quem ajudou a espalhar o tênis pelo mundo. Tempos depois, lá em 1900, um universitário chamado Dwight Davis e mais 2 amigos dos Estados Unidos desafiaram 3 estudantes da Inglaterra. As disputas foram individuais e em duplas, e assim nascia a Copa Davis. Nossa, professor, eu nem podia imaginar que tinha sido assim. Pois é, Luiz, e é inspirado nisso que eu declaro aberta a primeira Copa Davis do Colégio União. Copa Davis? Isso não é demais? Bora treinar! Como vai ser isso, hein, Júnior? A gente nunca jogou tênis, nem raquete a gente tem. A Tami tinha razão em tudo que disse. Mas ela se esqueceu da nossa garra, nossa força de vontade e nossas... antiguidades na garagem? Tá, aquela raquete não era ideal, mas era o que tinha, né? Pega essa, Júnior. E a gente tinha muito trabalho pela frente. Vamos mais uma. Tenê. Uhul! Mandou bem, Júnior! Obrigado, galera. Agora só vou precisar de uma raquete nova. Muito bem, criançada. Depois de um mês treinando, vejo que todo mundo já está com um bom preparo para a nossa Copa Davis. E então, vocês já escolheram qual país irão representar? Professor, o nosso time será a França. Uma homenagem à história do tênis, né? É tão legal ver vocês juntos. Me lembra meus amigos da outra cidade. Ah, então era isso. O Luiz fica triste porque tá longe dos outros amigos. Tenta ver pelo lado bom. Agora você tem o dobro de amigos. É isso aí. Você pode sempre contar com a gente. E você ainda pode ensinar mais uns truques de tênis para a gente, já que somos bem iniciantes. Podem contar comigo. Vamos ganhar esse torneio. Falou tudo. Eu nunca entro pra perder, mesmo com a bolinha me deixando tonto. Então, fechou? Campeões? Sim! Vai, França! Foi tão gratificante ver o quanto o Luiz ficou muito mais alegre depois daquela conversa. E ele nos ensinou muita coisa legal, viu? Então, finalmente chegou o grande dia. O professor Isaac, super animado, fez a chamada da turma e aproveitou para recapitular as regras. Bom, turma, vamos lembrar que nesse torneio todos disputam contra todos. Vence o confronto quem fizer 2 pontos e em caso de desempate deve acontecer um jogo em duplas para desempatar. A equipe que tiver maior número de vitórias de confrontos é a campeã. Ah, quem não estiver jogando vai apitar, hein? Eba! Finalmente, pessoal! Depois de muito treino e dedicação, vamos ver quem leva a melhor. Vou poder mostrar meu talento para o mundo. Vai com calma, Seco. Eu tenho certeza de que vamos ganhar. O Luiz sabe tudo e ajudou a nossa equipe. Nada disso, galera. Vocês sim é que fizeram a turma toda jogar tênis. E vai começar a primeira Copa Davis do Colégio União. Temos 5 equipes disputando o grande prêmio. França, Espanha, Itália, Chile, África do Sul e Japão. Não vai ser nada fácil, os jogadores estão muito preparados. Na primeira rodada, França enfrenta a Espanha, Chile contra a África do Sul e Itália contra o Japão. Concentra, turma! Vamos detonar! Vamos brincar, venha com a gente, se alegrar. E agora temos o ponto crítico. França e Itália têm o mesmo número de vitórias nos confrontos e agora vão disputar o acirradíssimo terceiro ponto de desempate em duplas.
E eu nem sei quantos jogos já narrei, mas essa eu quero ver. Nessa corrente. E a França é a grande campeã do torneio. Júnior, você mandou muito bem! Você que ensinou a gente, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sem vocês, eu não teria novos amigos. Mandou bem como nos velhos tempos, hein, Luiz? Júlia, Rafael, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, os seus amigos convidaram a gente pra te ver jogar e matar a saudade, né? Vocês são demais. Pronto. Missão completa! Nosso amigo pode ver os antigos amigos junto dos novos amigos. E de quebra, a gente ainda aprendeu a jogar tênis. Muita coisa ao mesmo tempo. Um novo amigo pode nos ensinar muitas coisas. Dessa vez, eu aprendi mais sobre a solidariedade. Você sabe, a gente deve ajudar quem precisa. E falando em solidariedade, quem precisou dela depois foi o professor Isaac, que ficou sem voz de tão empolgado com o treino. Mas é claro que demos uma mãozinha. Olá, turma. Eu sou o novo professor Isaac por um dia. Pratique esporte no suor.